Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Pantanal, pela manhã, a chalana do Eugênio vai se aproximar do barco à deriva e perceberá que o Roberto e o Renato estão dormindo dentro deles. Chocado, o Eugênio gritará pelos dois, demonstrando irritação, e mandará que eles prestem atenção por onde andam com esse barco. Nessa hora, o Renato se manifestará, implorando pela ajuda do chalaneiro. Intrigado, o Eugênio questionará de onde é que os rapazes estão vindo, mas apenas obterá a resposta de que é de muito longe. O Roberto acabará acrescentando que os dois passaram a noite no rio, deixando o Eugênio ainda mais surpreso. Assim, de coração bom, o Eugênio pedirá apenas para os rapazes esperarem um pouco, pois irá rebocá-los. Eles vão agradecer e o Eugênio prontamente colocará o Renato e o Roberto na chalana. Vocês deram sorte de eu ter encontrado vocês. Quase ficam sem vida. Tinham a sucuri rondando o barco de vocês. E os dois com o pé para fora, pedindo para ela dar o bote. Falará o chalaneiro. Enquanto isso, o Tadeu estará ajudando o Tenório na busca dos filhos do fazendeiro, conforme o Zé Leôncio terá pedido, usando o avião da família. O Tenório ficará com o Zé Leôncio, que explicará que caso o Tadeu encontre qualquer sinal dos rapazes, irá avisar pelo rádio. Assim, o Zé falará que eles não precisam sair atrás do Renato e do Roberto, porque só iriam bater cabeça por aí, já que podem ter entrado em algum curisco ou alguma lagoa, e com certeza de cima o Tadeu vai ver melhor, além de dar a posição correta. Calmamente, o Zé sugerirá que o Tenório vá para casa descansar e tranquilizar a mãe dos meninos, garantindo que qualquer notícia que tiver, mandará avisar na mesma hora. O Marcelo concordará e falará para o pai que vai ficar com o Zé Leôncio. Será assim que o Tenório acabará concordando e dirá que Deus lhe pague para o rei do gado. O Zé baterá na tecla de que ele pode ir com Deus também e com calma, porque nessas horas é isso que faz toda a diferença. A sós com o Marcelo, o Zé garantirá que o Tadeu é bom pilotando e logo avistará o barco deles em algum lugar. O Zé também comentará que foi uma burrice do Tenório ter deixado o Roberto e o Renato saírem de barco sozinhos, mas o Marcelo ficará em silêncio, até porque foi ele quem instruiu os irmãos. Ainda tem muita coisa por vir, como o Zé Leôncio travando uma briga com o Tenório e a Irma traindo o Trindade. Se você quiser saber de todos esses detalhes, então continua assistindo o vídeo. E aqui, me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando o vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, caso você queira receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica nesse botão de gostei aqui embaixo no joinha e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Zé Leôncio agiu certo, deixando a Maria Bruaca ficar na fazenda? Ou ele não deveria ter feito isso? Ah, e também comenta aqui embaixo se você acha que a Filó é uma mulher porreta, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre Pantanal. A Maria Bruaca comentará com a Filó que lhe deu o maior nervoso e, para sua surpresa, receberá todo o apoio da amiga. Também, né? Depois de viver tanto tempo com o homem, de repente dá nisso. A Maria argumentará que não deseja que absolutamente nada de mal aconteça para os filhos dele, e a Zefa logo entrará na defensiva, perguntando o que de mal poderia acontecer.
A Filó tentará mudar de assunto, garantindo que elas vão ver que nada acontecerá, porque o Tadeu vai encontrá-los. A Zefa acabará piorando a situação ao comentar que fica preocupada quando o Tadeu sai para voar por aí desse jeito. Rapidinho, a Filó mandará a jovem virar a boca para lá, pelo amor de Deus, e bater na boca. Mas ainda assim, a Zefa apontará que só está falando. E até a Maria Bruaca pedirá para os anjos protegerem o Renato e o Roberto. O Tadeu vai ligar para o pai do rádio e revelará que passou pela região quase toda, mas nem sinal do barco do Roberto e do Renato. Assim, o Tadeu afirmará que por ali eles não passaram não. Câmbio. Abalado com a notícia, o Marcelo questionará o rei do gado se o Tadeu tem certeza disso e ainda comentará que provavelmente seus irmãos devem estar bem longe. O Zé Leôncio vai decidir repassar a informação para o filho. Positivo, Tadeu. O Marcelo está aqui do meu lado e está dizendo que os meninos devem ter descido o rio abaixo. Você faz isso. O Tadeu concordará na hora e prometerá que qualquer notícia avisará imediatamente para ele. Mas isso não fará com que o Marcelo fique menos preocupado ou aflito. Muito pelo contrário. O Tadeu finalmente encontrará o barco do Tenório sendo rebocado pela Xalana. Assim, o Tadeu prontamente comunicará pelo rádio ao Zé Leôncio que encontrou os rapazes e que o pai pode avisar para o seu Tenório que eles estão seguros com o Eugênio. Enquanto isso, lá embaixo, na Xalana, o Renato e o Roberto estarão comemorando, felizes da vida por terem sido encontrados. O Zé Leôncio ficará com um sorriso de orelha a orelha e fará o Tadeu ficar orgulhoso de sua ação. Positivo, Tadeu, positivo. Eita, peão, nessa você não me falha, hein? Você é o capeta. Vou ficar aqui esperando a Xalana. Câmbio final e desligo. Mas o Eugênio estará irritado e falará que agora pode deixar os rapazes por conta do Tadeu para resgatá-los. Aflitos, o Renato e o Roberto vão implorar para o Eugênio não fazer isso, mas sim levá-los para casa. Quando o Eugênio obtiver a confirmação de que eles são filhos do seu Tenório, o chalaneiro ficará ainda mais abalado, argumentando que deveria deixá-los ali, até porque presenciou todo o sofrimento da Maria Bruaca com a mudança da outra família para o Pantanal. Por outro lado, o Tadeuzinho estará radiante por ter sido chamado de capeta pelo pai. O Tadeu falará para si: Ô pai, apesar do senhor não estar me ouvindo, eu quero lhe dizer que eu amo demais o senhor, meu pai. Se eu sou o capeta é por causa que eu sou seu filho, Tadeu Aparecido Leôncio. E ele vai comemorar até conseguir retornar para a fazenda de fato, se sentindo novamente o filho do rei do gado. A Maria Bruaca continuará aflita e desabafando com a Filó sobre ter ficado com seu coração batendo forte demais depois de ter visto o mardito do Tenório ali. A Filó garantirá que pode imaginar e a Maria vai contar que agora tem a impressão de que está tudo estourando de novo dentro de sua cabeça, pipocando outra vez, como se as coisas tivessem acabado de acontecer. Ela estará se referindo à traição e ao fato de ter sido expulsa de casa pelo Tenório. Na tentativa de tranquilizar a amiga, a Filó pedirá para Maria ficar calma, porque coisas assim não se esquecem de maneira tão fácil. A Zefa acabará se intrometendo na conversa e dirá que foi sorte a Xalana ter encontrado os dois rapazes no meio do rio. A Filó argumentará que se a Xalana não tivesse encontrado nem panhado os filhos do Tenório, com certeza o Zé mandava pegá-los. E a Zefa ficará com um baita sorriso de orgulho
comentando que foi o Tadeuzinho que encontrou o Roberto e o Renato. A Maria cairá no choro e falará que nunca desejou esse mal para Zuleika, nunca mesmo. A Filó e a Zefa vão olhar para Maria com pesar, mas não falarão nada. Assim que o Renato e o Roberto chegarem em casa, a Zuleika ficará aliviada e prontamente vai se dispor a preparar algo para os rapazes comerem. Em seguida, ela dará graças a Deus que o Roberto dormiu, indo se reunir com os demais familiares à mesa. O Roberto vai contar: "Nós passamos uma fome e uma sede danada naquele barco, viu? Mas eu tô satisfeito agora. Obrigado, mãe." O Tenório falará que pelo menos assim os filhos aprendem a verificar se tem gasolina no barco antes de sair por aí, e também de não esquecer os remos em uma emergência como essa. O Renato garantirá que aprendeu a lição, enquanto a Zuleika afirma que ficou ali morrendo de aflição, sem notícias dos filhos, e que foi a bendita Chalana. O Renato até confirmará que o chalaneiro foi legal pacas com eles. Mas quem não gostará nada do comentário vai ser o Tenório, principalmente depois da Maria ter mudado de bruaca para chalaneira. Pouco tempo depois, o Marcelo comentará com a Guta que foi o maior alívio quando o Tadeu deu a notícia pelo rádio de que seus irmãos estavam bem, porque essas crianças continuam sendo seus irmãos e sempre vão ser. A Guta concordará com isso e se chocará no momento que o Marcelo revelar ter encontrado com a Maria Bruaca lá na casa do Zé Leôncio. O Marcelo falará que a Maria está morando lá, deixando a Guta aliviada e até satisfeita, por incrível que pareça. Além disso, o Zé Leôncio reunirá os peões e falará que eles podem dar linha, porque o Tenório não precisará mais deles, uma vez que o Renato e o Roberto já foram localizados e voltaram para casa. O Zé Leôncio fará questão de comentar que foi o Tadeu que os encontrou. O Tadeu falará: "A Chalana que arrastou os dois para casa, eles devem de estar numa boa já." Os peões correrão para cumprir suas obrigações, mas o Zé mandará o Alcides esperar. O Zé Leôncio falará para o Alcides: "O homem viu a mulher dele lá em casa." E isso fará o Alcides sentir até um nó na garganta. O Alcides comentará que já imaginava isso, mas antes que possa continuar, o Zé perguntará o que o rapaz está pensando em fazer a partir de agora, destacando que o Tenório não disse palavra alguma. O Alcides dirá que vai ter que ir embora, encarando o Zé Leôncio na expectativa de que ele diga o contrário. Porém, o rei do gado afirmará que isso é assunto dele e ainda repreenderá o peão quando ele pedir um tempo para tomar um rumo na vida, perguntando: "Mas que rumo? O que você tem na cabeça, Alcides?" Assim, ele terá certeza de que precisa dar o fora o quanto antes, pois acabará sendo expulso pelo próprio Zé Leôncio. Já na fazenda, o Tenório se perguntará: "O que é que ela está fazendo lá, aquela bruaca? E como é que o Zé Leôncio me recebe uma traste daquelas? Ara, e ele tem lá também aquele maldito peão. Deve de estar rindo de mim aquele povo todo. Diacho, eu falei para ela ir para longe daqui. Eu não queria fazer besteira, não queria, mas eles estão me obrigando." Ou seja, o Tenório vai aprontar uma vingança das brabas para cima de todos eles. Pela manhã, a Guta comentará com a Zuleika que sua mãe está na casa do seu Zé Leôncio. Surpresa, a Zuleika questionará o motivo da jovem estar dizendo isso para ela. É aí que a Guta abrirá o jogo com a madrasta. "Porque eu vou precisar da sua ajuda, dona Zuleika, para que o meu pai deixe ela em paz." Por outro lado,
O Alcídio se aproximará do Tadeu completamente cabisbaixo, sem sequer ter forças para ajudar nos afazeres. O Tadeu logo comentará: "Tá meio quarta-feira hoje, hein, peão?" O Alcides vai confirmar, mas não dará detalhes sobre o que está lhe apoquentando. Mas é claro que se trata do fato de que ele terá que juntar seus trapos e sumir da fazenda do rei do gado. No quarto, a Zefa decidirá especular a Maria e questionará a mulher se ela não gosta do Alcides, pedindo inclusive que ela seja sincera. Constrangida, a Maria vai abaixar a cabeça e questionará o motivo da Zefa estar perguntando isso. Sem meias palavras, a Zefa explicará: "Porque eu sei de um jeito que a senhora pode passar a noite com ele, sem ninguém ficar sabendo." Completamente chocada, a Maria vai argumentar que tem que respeitar a casa dos outros, tratando de deixar claro que jamais agiria dessa forma, ainda mais que está sendo abrigada pelo Zé Leôncio. Mas a Zefa continuará provocando: "Não tô falando de respeito, tô falando de amor." É claro que a Zefa também estará doidinha para voltar a dormir com o Tadeu e revelará que já até mandou o Zaqueu passar o recado para o Alcides. Nessa hora, a Maria ficará completamente surpresa, enquanto a Zefa garante: "Pode deixar que eu não abro o bico para ninguém não, viu? É assim, ó, quando chegar de noite, todo mundo estiver dormindo, é aí que a coisa vai acontecer." A Zefa passará todos os detalhes para a ex-patroa, que nitidamente estará bem animadinha com a ideia. Durante a cantoria, o Alcides e a Bruaca vão trocar olhares apaixonados o tempo inteiro. O Tadeu se aproximará do Alcides, já sabendo do plano, e falará: "Você vai pra lá que ela vai pra lá, peão. Você não precisa se preocupar não, porque você me esquece." O Tadeu se sentará do ladinho da Zefa e trocará carícias com ela, enquanto o Alcides encara Maria, caidinho por ela. O Alcides revelará que já recebeu o recado do Zaqueu, mas ainda estará receoso de causar ainda mais problemas na fazenda do Zé Leôncio. A essa altura, na tapera da Juma, ela estará aflita, sem entender o significado de diversas palavras. A Juma terá a certeza de que jamais aprenderá nada e sentirá cada vez mais falta do Juventino, mas se manterá firme em não procurá-lo. Assim que a cantoria acabar, o Tadeu correrá para o quarto da Zefa e perguntará se a Maria se foi. A Zefa só vai balançar a cabeça positivamente e o Tadeu comentará que o Alcides deve ter ficado maluco. A Zefa vai perguntar se o Tadeu foi devagar e ele confirmará. Os dois dormirão abraçadinhos, mas não sem antes trocar diversos beijos apaixonados. A Maria encontrará o Alcides no rancho e falará que acha que eles não deveriam fazer isso, mas que está morrendo de saudades dele. Nessa hora, o Alcides abrirá os braços e chamará por ela, momento em que os dois vão começar a trocar carícias. A Maria falará em meio às lágrimas: "Ai, Alcides, eu queria que o mundo acabasse quando eu estivesse nos seus braços." Em seguida, ele tentará de tudo para convencer a Maria de que o único jeito deles ficarem juntos sem a interferência do Tenório será dando cabo dele. Mas a Maria não concordará de jeito maneira. Já na fazenda do Tenório, ele e a Zuleika finalmente passarão a noite juntos, e ele desabafará: "Eu já estava achando que você não me queria mais." A Zuleika garantirá que só precisava de um pouco de tempo para se acostumar e entender certas coisas de sua nova vida, pois se sentia mal naquele quarto e naquela cama, já que eram da Maria.
A Zuleika revelará que finalmente se libertou dessa sensação, e o Tenório cortará o assunto. A Zuleika vai perceber que ele está aborrecido e questionará o que está acontecendo. Ele vai desconversar e afirmará que é só a impressão da Zuleika. Mas o Tenório estará pensando: a safada deve de estar lá com aquele peãozinho de merda. Eu devia de ter acabado com a vida dos dois. Isso é o que tá certo. Dar cabo logo e acabar com essa agonia. O Zé Leôncio não tinha o direito de acolher aquela safada na casa dele, sabendo que eu coloquei ela pra fora daqui. Já tinha me feito uma desfeita contratando aquele peãozinho de merda. E agora acolhe a minha mulher. Ou melhor, aquela rameira. Pela manhã, o Zé Leôncio conversará com o Jove sobre o fato de não ter concordado em ir ao casamento do Zé Lucas, além de não ter gostado do sogro do rapaz. Quando o Zé falar no nome da Juma, o Joventino vai surtar, exigindo que o pai sequer mencione a onça. Mas o Jove também sugerirá que o pai e a Mariana se unam para comprar a fazenda do Tenório, deixando os dois bastante surpresos. Isso porque agora a Maria terá metade dos bens do Tenório, incluindo a fazenda, e a parte da Maria eles podem muito bem adquirir. Já a Irma revelará para Filó que fez os exames no Rio de Janeiro, mesmo contra a vontade do Trindade, para saber como está o bebê, e que se sente distante do Xerel, porque ele não concordava com isso. E, de fato, o Trindade lá no rancho estará reclamando que agora quebrou o encanto com a Irma, já que a Ruiva não lhe ouviu e deixou que tocassem no bebê que é deles. A essa altura, Maria Bruac enfim começará a dar a volta por cima, porque após comer o pão que o diabo amassou com um rabo ao lado do Tenório, a mulher será incentivada pelo José Leôncio a lutar pelos seus direitos e arrancar parte da fortuna do vilão. E aí, pessoal, você tá gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião e também me fala: você acha que a Bruaca deve arrancar até as calças do Tenório? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando.